Aleluia. Eu quero desde já agradecer ao pastor Joselito, presidente dessa obra, por essa oportunidade, pastor Mazinho, nosso amigo, companheiro de longas datas, Mazinho? Pastor Cristiano, que não está aqui nessa noite, que me fez o convite, e a todos os obreiros aqui, nosso querido Arley, que a gente já tem uma parceria aí nos eventos que a gente faz também da nossa igreja. Deus continue abençoando poderosamente em nome de Jesus, tá? E essa igreja é a igreja do avivamento, amém, irmãos? Você pode aplaudir Jesus por sua vida nessa noite, mais uma vez aí? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Poder sentar, queridos, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Ricardo Lisboa, pastoreio a comunidade apostólica Efraim, aqui na cidade de Ilhéus. Eu sou o vice-presidente da Ordem dos Pastores, juntamente com o pastor Jobson Carvalho. E foi na Ordem de Pastores que eu tive o prazer de conhecer o pastor Mazinho. Nós temos uma amizade de algum tempo. E hoje eu quero trazer essa palavra do coração de Deus ao seu coração. Eu sei que Deus tem algo tremendo para falar às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, o tema sobre avivamento é um tema propício para o tempo, para o momento cujo qual nós estamos vivendo. Nós estamos experimentando agora, nesse momento, nos Estados Unidos, um grande avivamento que está acontecendo, e eu creio que essa onda de avivamento em poucos dias está chegando aqui no nosso país, em nome de Jesus. Já está começando aqui pela restauração, porque já começou essa campanha, e Deus tem promessa de avivamento para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Você crê? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé mais uma vez. Vamos fazer leitura da palavra do Senhor Jesus. Livro de João, capítulo 4, a palavra do Senhor, versículos 23 e 24, diz assim. Eu vou dar um tempinho para você encontrar comigo, e eu gostaria de ouvir a igreja, com um grande brado, recitar comigo esses versículos em nome de Jesus. 1, 2, 3, vamos? Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos. Esta é a tua palavra, Senhor. Ministra os nossos corações mediante ao teu querer, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar em nome de Jesus, queridos. Falar de avivamento, e a irmã, que eu não me recordo, não guardei o nome, que teve a oportunidade, na oportunidade, ela foi bastante sucinta e objetiva, e não tem como falar de avivamento sem falar de arrependimento, sem falar de comunhão, sem falar de unidade, sem falar de relacionamento com Deus. Porque quando o avivamento acontece, ele traz para a vida do homem e da mulher de Deus uma renovação espiritual, que causa muito mais fervor e dedicação a Deus. Muitas vezes nós vamos esfriando, na medida que vamos caminhando, na medida que o tempo vai passando, as lutas vão intensificando, e é como se nós fôssemos perdendo o vigor, como se fôssemos perdendo a força, como se fôssemos de fato perdendo a glória. E há um exemplo bíblico para isso. A Bíblia diz que Moisés, ele subiu no monte para falar com Deus, e ele foi cheio da glória de Deus. Ele queria ver o Senhor, e o Senhor falou: Moisés, o homem não pode me ver, mas eu vou passar, e quando eu passar, você vai se virar, e você vai me ver pelas costas. A Bíblia diz que Moisés, ele teve um encontro com o Senhor, e ele nunca mais foi a mesma pessoa. Ele voltou daquele local de encontro renovado, avivado, e a glória de Deus estava sobre a vida de Moisés, e a face de Moisés resplandecia. Mas ao passar do tempo, as pessoas iam falar com Moisés, e Moisés precisava cobrir o seu rosto. E por que Moisés cobria o seu rosto? Porque a glória ia desvanecendo. Moisés não queria que os homens percebessem
que a glória de Deus estava indo embora. E ele cobria a sua face para maquiar, para que os homens acreditassem que a glória de Deus ainda estivesse em sua vida como no primeiro momento. As lutas, as adversidades, os conflitos do dia a dia, aos poucos vai minando a vida do homem e da mulher de Deus, e vai fazendo com que a glória de Deus vá se perdendo ao longo do caminho. E por isso é necessário, de fato, nos enquadrar no que a palavra de Deus exige de mim e de você, nos tornarmos homens que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. E quando falar de adoração e adorar em espírito e em verdade, nós temos que ter em mente que o homem carnal não pode agradar a Deus. E o que a Bíblia diz de estar na carne se refere ao homem emotivo, ao homem que é levado por suas emoções, por suas paixões carnais, e esse homem não age pela razão. E sempre que deixamos de agir pela razão, sempre que abandonamos a justiça, abandonamos o senso crítico espiritual. Então a palavra nos adverte que aqueles que adorem a Deus, adorem de uma forma específica, e isso precisa ser em espírito e em verdade. Que a sua adoração, que a minha adoração nessa noite, seja uma adoração que venha agradar ao coração do nosso Deus, que seja adoração, como o pastor José Lito falou, que de fato possamos demonstrar o nosso amor pelo Senhor, que de fato não sejamos como Pedro, mas sejamos como João, que encoste a cabeça no colo do mestre, porque tem intimidade para com ele. Aleluia. O avivamento ele pode ser de duas formas, individual ou de uma forma coletiva. Nós podemos buscar a presença de Deus de uma forma intensa em arrependimento, em confissão de pecado, no nosso tempo de particularidade. Nós buscamos a face do Senhor no nosso TSD, ou seja, no nosso tempo a sós com Deus, mas também uma reunião como essa, uma reunião solene, como a Bíblia descreve, como a congregação dos santos, a Assembleia dos Santos, onde nos reunimos no propósito, no intuito de glorificar e exaltar aquele que tudo pode. E como foi citado, o grande avivamento que está acontecendo agora há pouco nos Estados Unidos, onde grandes comunidades inteiras são afetadas pela glória de Deus, quando o propósito no ambiente é único e genuíno, a não ser a buscar a presença do Eterno. E se você veio nessa noite aqui buscar um avivamento na parte do Senhor, eu convido você a começar a glorificar o nome dEle, a exaltar o nome dEle, declarando que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é fiel e verdadeiro, porque a presença de Deus já está nesse lugar. E avivamento de fato não é pular, não é rodar, não é falar em línguas, mas isso é uma consequência de uma vida avivada. Porque quando nós temos uma vida avivada na presença do Senhor, o nosso espírito clama pelas coisas do reino de Deus. E Paulo falava à igreja de Coríntios que quando nós oramos em língua, nós falamos diretamente com Deus, e o nosso Deus, Ele intercede e Ele edifica as nossas vidas. Paulo era tão ousado a ponto de dizer que ele orava muito mais em línguas do que todos os outros. Quantos cristãos, irmãos, que um dia clamaram, pastor José Lito, pelo batismo no Espírito Santo. E eu lembro quanto eu chorava pedindo ao Senhor o batismo no Espírito Santo. E quando o Senhor me batizou no Espírito Santo e eu andava de bicicleta na rua e eu falava, e era uma alegria terrível. Mas a glória vai desvanecendo e vamos perdendo o prazer no Senhor. E quantas pessoas hoje não se alegram, não tem mais prazer em falar em intimidade com o Senhor em línguas estranhas.
precisamos ser uma igreja avivada, amém? Queridos, a palavra avivamento, ela não aparece na Bíblia, mas existem algumas passagens bíblicas que contam sobre o que nós chamaríamos nesse tempo de avivamento. Algumas histórias que mudaram o cotidiano de um povo local da sua época demonstram de fato verdadeiros avivamentos que aconteceram nos tempos históricos. E eu quero citar alguns eventos ocorridos, como o arrependimento do povo de Nínive com a pregação de Jonas. Um povo cruel, cujo qual Jonas ele não queria nem mesmo levar a mensagem de arrependimento, porque o que Jonas ele queria, o desejo do coração de Jonas, é que Deus não perdoasse, mas que a justiça imperasse e que aquele povo fosse destruído mediante a crueldade, a maldade que havia no coração daqueles homens ninivitas. E esse foi o motivo pelo qual Jonas, ele tentou fugir do propósito original de Deus. Mas quando Deus ele tem um propósito com um povo específico, meu irmão, ele vai fazer o peixe vomitar na praia, mas ele vai trazer o propósito novamente. Porque quando o avivamento está prestes a acontecer, Deus levanta profeta, meu irmão, para trazer cidades inteiras a arrependimentos. O que aconteceu naquela época na cidade de Nínive, poderíamos descrever hoje como um grande avivamento em sua época. A celebração da Páscoa, no reinado do rei Ezequias, uma festa memorial, onde o povo de Deus, a nação, não tinha mais prazer em celebrar, porque Ezequias ele havia herdado do seu pai o reino falido. Quando ele recebe de herança, as portas do templo estavam fechadas, o sacerdócio não existia mais, os levitas não exerciam mais a sua função, não era comemorada as datas que o Senhor havia instituído para o seu povo, data como a Páscoa, que celebrava a libertação do povo hebreu do cativeiro do Egito. E esse povo não tinha mais prazer em celebrar a sua própria libertação, sinônimo de esfriamento espiritual, uma nação distanciada de Deus, que não encontravam mais motivos para adorar, para celebrar aquele que um dia havia feito grandes feitos em sua vida. Mas Deus levantou o rei Ezequias, e na sua época um grande avivamento aconteceu na restituição da celebração da Páscoa. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Começa a organizar, meu irmão, cultos de ações de graça ao Senhor. Tem alegria no teu espírito, tem alegria na tua casa, que aquilo que você não tinha mais prazer e contentamento, Deus está te dizendo nessa noite, um grande avivamento do Senhor vai acontecer na tua história, e você vai celebrar pelos grandes feitos que Deus um dia fez em tua vida. Sempre que Deus ordenava para que os homens erguessem memoriais, e nós contemplamos alguns memoriais erguidos quando eles atravessaram o Jordão, pastor Mazinho. O Senhor falou: olha, pegue 12 pedras, simbolizando as 12 tribos. Sabe por que nós temos uma memória curta, irmãos? E nós temos um grande preceito para esquecermos dos feitos do Senhor em nossas vidas. Então é necessário erguermos memoriais, porque todas as vezes que nós olharmos, vamos lembrar de tudo aquilo de bom que Deus fez por nós, e nós sempre teremos motivos para celebrar o Senhor. Pessoas se esfriam por causa das lutas, pessoas acreditam que a vitória do passado
passado não tem mais glória no tempo presente, mas o memorial que Deus manda você erguer na tua vida é para no tempo da dificuldade, da calamidade, da escassez, você se lembrar que há um Deus grande, que um dia te deu vitória, que um dia te deu conquista, e que hoje você vive realizações do que um dia você orou ao Senhor para que fizesse em tua vida. Um dia o pastor, juntamente com seus obreiros e essa igreja, orou para que Deus apontasse um local para que eles tivessem um templo próprio, independente das lutas, pastores, independente das dificuldades que virão, mas vocês terão motivos para celebrar o Senhor, porque esse lugar é um lugar como memorial daquilo que Deus já fez de grande na igreja Assembleia de Deus Restauração. As provas, as adversidades não limitarão o Deus grande das nossas vidas. Porque enquanto houver homens como Ezequias, homens como Neemias, que ouvem a voz do Senhor e sensibilizam no seu coração, no espírito, porque adoram em espírito, entenderão que não precisarão de muito, mas precisarão de poucos que ouçam e reconheçam a voz do Senhor. Ei, e é dentre esses poucos que Deus levanta valentes, como Deus levantou valentes para auxiliar o ministério do rei Davi. E quando isso acontecer, a grande onda de avivamento vai atingir a sua vida, vai atingir a tua casa, e o renovo de Deus vai acontecer de novo, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em todos esses casos, houve uma renovação na vida espiritual dessas pessoas. E por que não dizer então do grande avivamento da história do dia de Pentecostes? A promessa tão esperada, tão aguardada. Quando um dia o profeta Joel ele se levanta e diz: olha, nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Irmãos, nós não vivemos naquela época, nós vivemos na época profetizada, agora concluída. Nós já estamos debaixo dessa graça, já experimentamos desse favor, por isso não conseguimos mensurar o sentimento dos nossos irmãos do passado, antes da promessa. Aqueles homens que desejavam, que ansiavam ter o que hoje temos, e eles não tinham. Alguns poucos com a missão específica da parte do Senhor, como eram os juízes, como eram os reis, os sacerdotes e os profetas, tinham o privilégio de ter sobre eles, não habitando neles, a presença do Espírito Santo. E esse potencializava para a obra. Como não lembrar quando Deus ele usa o profeta e diz: retira de sobre a vida de Saul a presença do meu espírito. Eu já me provi de um rei e coloca sobre Davi. E eu fico imaginando aqueles homens olhando, esses homens tão poderosos, cheios do Espírito de Deus. Ah, como eu queria ser como Sansão, que com um pedaço de osso destruiu 500 filisteus. Queridos, você consegue imaginar uma legião de soldados com espadas, com lanças, com escudos, e eu com um pedaço de osso na minha mão? Somente os verdadeiros adoradores. E eu posso imaginar os homens querendo ser como Sansão. Eu quero ter a força de Sansão, eu quero ter a habilidade de Sansão, porque além de ferir 500, para ele se manter de pé, ele não foi ferido, pelo menos não gravemente. Não é sobre atacar, é sobre ser preservado, porque aquele que é avivado, que tem a presença de Deus, ele não só tem força para atacar o seu inimigo, mas ele é guardado na sombra do Onipotente.
E aqueles homens queriam ser e ter o que Sansão tinha. Mas não era chegado o momento, pastor Zelito. Aí surge um homem de Deus, um profeta, e fala: eis que nos últimos dias derramarei sobre toda a carne. Agora está disponível, é para todo aquele que crê. E o profeta diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você quiser hoje sair daqui nas asas do Espírito, é somente buscar, glorificar, exaltar, porque aí está disponível para a tua vida. Atos 2 se cumpre a palavra do profeta, e de repente surge um grande avivamento naqueles tempos. E o que eu observo é que todo avivamento, ele acontece mediante uma perseguição, mediante a dificuldade, mediante a escassez. Tem esses sinais na tua vida aí, crente? Começa a glorificar aí que o avivamento está batendo na porta. Ei, o avivamento está chegando. Vai acontecer uma avalanche de poder de Deus. Igreja perseguida, discípulos acuados. O mestre ascendeu-se aos céus. Antes de partir para a glória, a última instrução de Jesus para os discípulos: fiquem em Jerusalém, não faça nada. Entenda que há tempo para tudo, querido. Há tempo de falar, tempo de calar. Ei, Jesus falou: fiquem quietos, só fiquem em Jerusalém. Ei, deixa a tempestade passar, até que do alto venha o cumprimento da promessa de Deus sobre a vida de vocês. Aí, enquanto eles estavam, de que forma? Reunidos, como? Adoração coletiva. Onde? Congregação dos santos, no cenáculo, buscando a presença de Deus. Não estava no templo chamado Formosa, não estava no templo glorioso, mas estava no velho cenáculo, onde a presença de Deus se manifestava, onde a glória de Deus se manifestou. E a Bíblia diz que de repente, porque as coisas de Deus é assim: o choro dura uma noite, a alegria vem amanhecer. Você não está esperando, mas de repente um som veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. Porque com Deus é de repente. É de repente. Você não espera e de repente acontece. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você pode dizer amém? Adorar é responder adequadamente à revelação de Deus, é glorificar a Deus por aquilo que Ele é. E por isso a Bíblia diz que os que adoram, os que são verdadeiros, adoram em espírito. Porque quem adora em espírito não barganha. Quem adora em espírito não faz se Deus fizer. Quem adora em espírito reconhece quem é Ele. Primeiro Crônicas 16:29 diz: dai ao Senhor
a glória do seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tem crente que dá glória a Deus aqui nesse lugar, tem crente que conhece a beleza da santidade de Deus. Então levanta essa mão para cima e glorifica aquele que é santo, aquele que é digno, aquele que é fiel e justo, porque a beleza do Senhor está nesse lugar. Apocalipse 14:7 diz: então proclamou uma voz grave, uma voz como? Grave como voz de trovão. Temei a Deus, rendei-lhe glória, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que é isso, pastor? Reconhecer quem é Deus. É independente da minha circunstância, é independente se estou prosperando ou não. Ele é Deus, criador dos céus e da terra. Ele fez os firmamentos, Ele é digno de receber a minha adoração, porque Deus em mim continua sendo Deus. Eu sem Ele não sou nada. E quando eu adoro, reconhecendo quem é o Senhor, o avivamento vai acontecendo em minha vida. Adorar o Senhor é muito mais que apenas lhe oferecer um louvor. E às vezes nós achamos que adorar o Senhor é pegar uma melodia de uma canção e começar a enfatizar ao Senhor. Não, adorar o Senhor é quando tudo diz que não na sua vida. Adorar o Senhor quando as pessoas estão dizendo para você que não tem mais jeito. Adorar o Senhor quando as pessoas estão mandando você desistir. Adorar o Senhor quando as pessoas estão dizendo para você que Deus te abandonou. Você ainda reconhece quem é Deus na tua vida, entendendo que o bem e o mal está nas mãos do Senhor, que tudo está no controle dEle, que nada foge das mãos do Senhor. E se você reconhece isso, você o adora. Mas existe uma diferença entre um adorador e um verdadeiro adorador. Existem aqueles que adoram, mas será que é a verdadeira adoração? Sabe, queridos, a falsa adoração que leva o homem a adorar de maneira errada. Você acredita que está fazendo certo, está fazendo errado. Saul perdeu a unção de Deus porque adorou de maneira errada. Fez o que não era para fazer. Existem muita gente fazendo a coisa certa da forma errada. Saul foi chamado para governar o povo, não para entregar sacrifício no altar. A missão do sacerdote é do sacerdote. A missão do rei é do rei. A missão do soldado é do soldado. Quando Moisés estava na batalha e o povo de Israel estava guerreando, eu vou falar isso aqui porque Deus falou no meu coração e eu vou falar. Quando o povo estava na batalha de Refidim, estava lutando contra os amalequitas, de repente, Moisés falou: Josué, vá para o campo de batalha, porque eu vou subir o monte e vou. Mas por que o pastor só manda? Por que o pastor não faz? Porque existe uma cobertura espiritual que está no alto do monte. Sabe fazendo o quê? Buscando a glória de Deus para manter o avivamento aceso. Porque quando o sacerdote cansa, a glória vai embora, a igreja perde, a igreja recua, o inimigo avança. Mas enquanto existe cobertura espiritual, enquanto existe busca intensa, existe avivamento. Então não adianta adorar da forma errada. Segundo Crônica 33:16, então restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá
que servisse o Senhor, o Deus de Israel. Observação: contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Fez tudo politicamente correto, entregava o sacrifício para comunhão, reconhecendo que era Deus, contudo ainda fazia nos altos, nos bosques, onde Deus havia destituído. E o Senhor havia dito ao povo: não entreguem sacrifício nesses lugares. Deus fala pelo ministério de Moisés, dizendo: guarda-te de ofereceres os teus holocaustos em qualquer lugar que vires. Existe um lugar separado para adorar o Senhor. Existe um lugar específico para entregar a tua adoração no altar de Deus. Mas eu estou adorando, mas existe um lugar específico. Estou fazendo da forma errada. Guarda-te. Por quê, pastor? Porque havia o costume de adorar os deuses pagãos, os deuses estranhos. E Deus não divide a sua glória com outrem. A glória é de Deus, e Deus não divide a sua glória. Deus não divide espaço, Deus não divide ambiente com nenhum Deus estranho, com nenhum ídolo pagão. Deus tem uma glória suprema sobre a vida do seu povo. Ou Deus é Deus na tua vida, ou Ele não quer compartilhar o espaço com o outro. A sua adoração, ela tem sido verdadeira ou uma adoração rotineira, querido? Eu amo o apóstolo Paulo, as pregações de Paulo, porque Paulo, para mim, foi um grande revolucionário. Pedro foi um grande homem de Deus, mas eu vejo uma particularidade no ministério de ambos. E Paulo foi um homem que entrou na Ásia, na Grécia. Paulo, ele foi ousado, porque a gente tem uma cultura de que é fácil levar o avivamento, pregar a palavra de Deus para pessoas que são ignorantes de conhecimento, para pessoas que estão passando necessidades fisiológicas, de mantimentos. É fácil levar a palavra de Deus no hospital quando as pessoas estão abaladas emocionalmente, querendo se assegurar em qualquer escape para a sua vida, para que ela não morra, para que não pereça. É fácil ganhar vidas quando a vida está vulnerável. Mas você falar do amor de um Deus para um povo que era criadores de grandes filosofias na sua época, os grandes, maiores filósofos da história eram gregos. Para você convencer um homem daquele, na sua época, de que havia um Deus que era verdadeiro e desconhecido por eles, mas um homem que trazia sempre a consciência do seu público ouvinte sobre a análise da sua própria vida. E eu me asseguro nisso, pastor Zelito. Eu guardo muito aquele versículo quando Paulo fala aos Coríntios, e eu uso para mim: examine, pois, o homem a si mesmo. Porque quando a gente se examina mediante a palavra de Deus, a gente descobre se nós temos sido verdadeiros adoradores ou simplesmente adoradores de qualquer maneira. Não há necessidade do pastor te apontar, do irmão te apontar. Você tem um senso crítico de quem é você perante o Senhor, porque o filho conhece a vontade do Pai. E quando isso acontecer, de fato sermos honestos com nós mesmos, alcançaremos a graça, a misericórdia e seremos avivados por dentro. Isaías 29, já estou finalizando, versículo 13 diz: por isso o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração.
estamos vivendo o tempo decisivo da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Sabe, queridos, quando a gente está no avião e de repente a aeromoça, ela fala: vamos passar por uma zona de turbulência. Nós estamos entrando nessa zona de turbulência. A apostasia da igreja, ela precede o grande avivamento da igreja. A igreja apostatada da fé que Paulo tanto pregou a Timóteo, a igreja que esfria o seu coração, a igreja que se afasta da sã doutrina, a igreja que tem a sua doutrina do Senhor como comichão nos ouvidos, ou seja, a palavra de Deus, a verdadeira palavra, tem sido como incômodo para muitos, não aceitando a sã doutrina, dando ouvidos a doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Apostasia da igreja. Mas o Senhor, Ele falou assim: nisto é que tudo isso aconteça, porque se não acontecer, não vem o fim. Vamos passar por essa turbulência como a igreja solidificada, como a igreja que está alicerçada na rocha. Vamos ser boca de Deus nos tempos difíceis, porque daqui a pouco estaremos clamando e adorando ao Senhor, estaremos declarando que Ele é santo, santo, santo. Hosana, Ele é santo, nosso Deus. A verdadeira adoração te impulsiona a adorar nos tempos difíceis, do tipo de dor. E não tem como falar nesse tempo se não falar em Jó. Não existe uma figura na Bíblia que nos remete ao coração de um verdadeiro adorador nos tempos de crise como Jó. Porque, como estávamos falando, Jó não era qualquer um que perdeu qualquer coisa. Jó era um homem importante nas terras de Ur dos caldeus. E alguns historiadores chegam a dizer que Jó era um homem como se fosse um juiz daquela época na sua terra. A Bíblia diz que quando Jó chegava e passava nas praças, os moços se levantavam. Sabe, o sinônimo de respeito. Quando a pessoa chega e você reconhece a autoridade, você se levanta diante da presença dessa pessoa. Assim era Jó. Mas de repente, com a permissão de Deus, o diabo toca na vida de Jó. E Jó se transforma em um ser decadente. E Jó, ele começa a receber notícias desastrosas, onde ele perde os seus bens, perde suas terras, perde seus filhos, perde tudo o que tinha. E se vê totalmente destruído. A única coisa que Jó se agarrou foi a um caco de telha. E esse caco de telha para mim tem um significado muito importante, pastor Joselito. Esse caco de telha me faz lembrar que era o consolo de Jó. Jó não se aguentava, Arlen. Tanta agonia, daquelas úlceras coçando na sua pele, da acusação dos seus amigos. E os seus amigos não estavam ali com Jó simplesmente para consolar, mas estavam ali participando de um culto fúnebre, vamos dizer. Era o funeral de Jó, está morrendo. Sabe, o urubu só come a carniça depois de morta, não é assim? Mas o corvo não. O corvo ele espera, está ali morrendo, ele já está comendo para terminar de matar os abutres. E eles estavam daquela maneira. Jó na miséria, eles terminando de matar Jó. Matar como, pastor? No psicológico, na mente, acusando, lançando a palavra. Por último, a mulher de Jó da atacada final. Homem! E agora aí eu vejo, sabe, aquela companheira que quando está nos tempos de glória, até acompanha o marido, porque o Deus do marido é poderoso, mas ela nunca converteu. Mas está no tempo de glória. Mas quando a calamidade chega, ela se revela que ela nunca teve com o Deus do seu marido. Amaldiçoa o teu Deus, ou seja, nunca foi o meu, é teu. Ei,
Deus quer avivar as nossas casas, Deus quer avivar a nossa família, Deus quer trazer renovo sobre os nossos. E aí eu entendo o porquê da instrução de Paulo, dizendo assim: olha, aquele que não cuidar bem da tua casa, está acabado, está destruído, negou a fé. Mas Jó estava ali, e a grande arma que Jó utilizou foi o silêncio. Foi o silêncio, porque ele sabia que ele estava firmado. Amém? Pastor, agora me fale do caco de telha. Por que esse caco de telha na mão de Jó? Jó se coçava com caco de telha. Tudo se perdeu, mas Jó se assegurou num caco de telha. Imagina o Jó se coçando, ele falava: pastor José Leito, ó, mulher, como fala uma louca, falas tu. Você não sabe quem é o meu Deus. E ele se coçava, ele olhava para aquele caco de telha. Um telhado serve para quê, irmãos? Cobrir. E a cobertura de um telhado gera o quê? Proteção. Te protege da chuva, te protege do vento, te protege das tempestades. Jó estava dizendo: eu largo tudo, mas não largo esse caco de telha, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio. Deus tem provisão, Deus tem livramento, Deus tem consolo para aqueles que adoram em espírito e em verdade. Eu deixo tudo, mas eu não deixo o meu Deus. Não abro mão do meu caco de telha. Ele é a minha cobertura espiritual. Ele é a minha proteção nos tempos difíceis. Ele é. A confissão do pecado deve preceder a adoração. Neemias, ele chama o povo, Neemias, o grande homem de Deus. Neemias, ele chorou em ver a situação dos muros de Jerusalém. Versículo 2 do capítulo 9 diz: e os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades dos seus pais, e levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, o seu Deus, uma quarta parte do dia, e outra quarta parte fizeram confissão. Observe, em uma parte buscavam conhecimento, a outra parte: Senhor, perdoa, Senhor, nós pecamos. Não tem como haver avivamento se não houver confissão. Não é aquela confissão de que se eu fiz alguma coisa, porque pecado tem nome, nós sabemos o que praticamos diante de Deus. Depois da confissão, adoraram ao Senhor, o seu Deus. Para encerrar aqui, queridos, grande exemplo da Bíblia que nós vemos como verdadeiro adorador, porque o próprio Deus disse: esse é o homem segundo o meu. Quem era ele? Pior pai da história. O homem que cometeu o pecado de adultério, pecado de morte, homicídio, não porque ele matou os soldados, mas porque ele matou o inocente, Urias, para ficar com a esposa. Mas coração contrito e quebrantado. Ele tinha autoridade de rei na sua mão para condenar, para justificar. No dia que o profeta Natan chegou na presença do rei contando a história, Davi se revoltou, falou: mata esse homem. Ele falou: esse homem é tu, rei. Esse homem é tu, rei. Davi falou: não tem jeito.
tira a coroa, tira as roupas reais, põe um pano de saco, entra na presença do Senhor, deita pó sobre a sua cabeça e vai se humilhar na presença do Senhor. E aqui a gente encerra. E essa para mim é uma das orações mais fortes da Bíblia. Davi começa falando: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Ei, tem pessoas que conhecem suas transgressões nesse lugar, porque Davi era rei, e ele conhecia as transgressões dele diante do Senhor. É tempo de confessar as nossas culpas, é tempo de falar para o Senhor o que precisa ser tirado das nossas vidas. Somos a igreja do avivamento, somos a igreja do arrebatamento. Você crê nisso? Diz amém. Eu creio, porque os sinais estão aí. Eu creio. E ele dizia ao Senhor: o meu pecado está sempre diante de ti. Enquanto não há confissão, a acusação está diante da. É necessário confessar. Sabe por quê? Porque enquanto está encoberto, Provérbios diz assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca, jamais prosperará. Enquanto está encoberto, enquanto está oculto. Porque enquanto está oculto, você fica com aquele remorso, aquela culpa. Para você ninguém sabe, mas é como se todos soubessem. Sabe por quê? Porque existe acusação. É como Davi está falando: o meu pecado está diante de mim. Você pode ter cometido o pior crime. No momento que você confessa, você paga a sua sentença, você não deve mais nada, não tem mais acusação. Cai por terra a força de acusação contra a tua vida. Você é livre. Contra ti, somente contra ti eu pequei, e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares, inculpável em julgares, reconhecendo quem é Deus em sua vida. Existem pessoas, eu não consigo digerir isso, como é que existem pessoas que contendem com o Senhor, e dizem: Senhor, o Senhor não está me vendo, Senhor, o Senhor não está vendo isso. Em outras palavras, está dizendo que Deus é um Deus injusto, que Deus é um Deus que não advoga suas causas de forma justa. Davi está reconhecendo a sua culpa, e ele está dizendo: Senhor, justificado é em falares. O Senhor é justificado na sua fala, porque tu sabe de todas as coisas. O Senhor é inculpável em julgar. Como é que eu posso duvidar do julgamento de Deus, se Ele é justo juiz, se Ele é aquele que tudo pode? Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. E ele diz: purifica-me como sopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Agora ele diz: e cria em mim, ó Deus, ou seja, restaura, faz de novo, reaviva, Senhor, novamente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Aqueles que adoram, adoram em espírito e em verdade. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim a presença do teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ei, eu só tenho autoridade quando eu passo no processo. A obra é primeiro em mim, depois eu prego para os outros. Depois eu tenho o resultado, porque Deus fez em mim primeiro. Livra-me, Senhor. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus.
Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não te comprases em sacrifícios, senão eu teria oferecido. Holocaustes tu não te deleitares, mas o sacrifício aceitável, ó Deus, é um espírito quebrantado, e é um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. E eu sei que estou no meio de pessoas que adoram em espírito e em verdade, e se não estou duvidoso disso, é que a tua mão faz barulho nesse lugar e glorifica o Deus da tua vida. Há um tempo de renovo, há um tempo de reconstrução, porque uma grande onda de avivamento está acontecendo na igreja do Senhor Jesus. Queridos, nós somos a igreja que verá a volta de Cristo, não duvide disso. Não duvide disso. Nunca se viram tantos sinais, nunca se ouviram falar tanto da volta de Jesus, como nós temos visto. Ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Nós estamos em guerra. Ouviram-se alguns rumores de guerra, pragas, terremotos, maremotos em diversos lugares. E quando se fala de maremotos, não é apenas no litoral, nas praias, mas maremotos, os mares são ajuntamentos de águas. Quantas barragens rompidas, quantos alagamentos, as chuvas que devastaram cidades e destruíram lares e famílias. Sinais nos céus, sinais da parte do Senhor. E nós somos a igreja do arrebatamento. A pergunta é: como está a tua vida? Busque ao Senhor, queridos, enquanto se pode achar, para que a gente venha fazer um grande coral na eternidade, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Pastor. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Eu quero então fazer aqui aquilo que precisamos fazer. Não basta falarmos do amor de Cristo, se não convidarmos aqueles que ainda não têm essa experiência gloriosa com Ele, para desfrutar juntamente conosco do grande amor de Deus. Querido, eu quero conhecer você que ainda não assumiu essa aliança com Cristo, de fidelidade e obediência para andar com o Pai. E hoje há uma porta aberta diante de você. A porta da salvação, a porta da graça, como foi nos dias de Noé. E a porta da arca estava aberta. E como falamos aqui, de repente veio o dilúvio. E de repente a porta se fechou. E essa porta está aberta, não sabemos até quando. Mas eu quero falar com você, aproveite essa porta aberta e passe por ela nessa noite. Se há alguém nesse lugar que ainda não fez essa decisão, a decisão mais importante da sua vida, que é de caminhar com Jesus, eu quero convidar você. Eu quero conhecer a primeira pessoa, o valente de Davi, que vai dar um passo de vitória hoje para Jesus. Aonde está você que hoje decide entregar a sua vida para Cristo? Aonde está você que está cansado de viver esta vida decadente neste mundo pecaminoso, esse mundo de engano, de destruição? Aonde está você que está cansado de sofrer? Aonde está você que está cansado das falsas amizades e que quer viver uma vida em vitória em Cristo Jesus? Aonde está você? Levante a sua mão. Se há alguém para Jesus, esse é o seu momento.
Eu vou passar o microfone para o pastor. Ele continua fazendo apelo. Eu só vou falar algo que eu sempre falo lá na igreja assim, porque uma vez, pastor Zé Lito, eu estava fazendo um apelo lá na igreja tão intenso, né? E às vezes a nossa vontade é que as pessoas elas reconheçam Jesus, elas se entregam para a salvação, porque a gente quer que os nossos irmãos sejam salvos. E a gente fala de Jesus, a gente fala de Jesus, a gente fala. Aí o Senhor falou assim: eu sou valioso. E aí naquele momento eu parei. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer tanto, a gente anseia tanto, que você não se perca. Que é como se a gente estivesse na feira pechinchando, né? E você vai baixando o preço da fruta, vai baixando o preço da fruta para ver se a pessoa leva. E Jesus falou: eu sou valioso. Tinha cultos lá que às vezes as pessoas falam: seu pastor, vai fazer apelo antes de terminar. A gente nem faz o apelo. As pessoas já vêm e entregam a vida. Porque assim, querido, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. E a Bíblia diz que ele bate na porta do seu coração. E sabe, teve uma época que eu estava na igreja, eu estava desviado, estava afastado, estava no mundo. E eu fui para a igreja e aquela palavra bateu forte no meu coração. E estava realmente o que eu estava vivendo. E eu queria ir na frente e as pernas tremiam e eu não conseguia sair do lugar. E é uma batalha espiritual muito grande. Às vezes a pessoa não consegue sair do lugar, neutraliza, fica ali, ó. Isso chama-se batalha espiritual. Por isso a importância dos intercessores no culto, guerrearmos essa batalha para que o império das trevas não prevaleça. Então nessa hora, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que caia por terra toda cadeia, todo aprisionamento espiritual, e que o Teu nome seja glorificado, exaltado neste lugar, sobre cada vida. Eu já vou passar o microfone. Alguém para Jesus nessa noite? Se há, levante sua mão, vem aqui à frente. O pastor vai orar por você, em nome de Jesus. Esse jovem, aleluia. É casal, é? Amém. Tá feliz, hein, Mara? Glória a Deus. Mais alguém? O primeiro e o segundo estão aqui. Onde está o terceiro? Olha o que falamos da batalha espiritual. Nós só foi fazer uma oração. Ainda tem espaço para você, querido. Em nome de Jesus. Eu vou passar para o pastor. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Então, entendemos que existe dois grupos, né? O adorador e o verdadeiro adorador. E o texto diz que ele procura. Tem um grupo que ele está. Deus vem para buscar, para procurar os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Estenda as vossas mãos. Você conhece e sabe que é festa no céu. Jesus nunca deixou de te amar. A intensidade do amor de Deus pela sua vida você não pode nem imaginar. Ele não abre mão. Você é importante para Deus, meu filho. Aí chega o avivamento. Ainda tem pessoas aqui para se render ao Senhor.
Não perca essa oportunidade. Para estar aqui, tem que ter coragem. Medroso não faz parte desse exército. Só os corajosos, irmão, não adianta. Só em você estar aqui, já digo que você é corajoso. Só falta você dar um passo. É só um passo. Senhor nosso Deus e Pai, como é bom estar na Tua casa, na Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor vai fazer, Senhor. O Senhor quem começou a boa obra, Ramanda canta, Ramandarabacai. O Senhor começou a boa obra e é fiel para completar. Espírito Santo de Deus, toma agora, Senhor. Anda, canta, rabandarabacai. Espírito Santo, como foi feito com Davi, Senhor, que ele veio e tomou Davi, seja agora com teus filhos. Não deixa desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vai repreendendo agora todo mal, toda ação do diabo seja desfeita agora em nome de Jesus. Que a marca do sangue, ó Deus, seja expedida sobre a vida dos teus filhos, e que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Espírito Santo de Deus, guarda os teus filhos, os projetos e os sonhos e a família. Eu quero abençoar agora em nome de Jesus. Quero que vocês repita, diga: eu, nessa noite, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, para Ele ser meu Senhor e meu Salvador. Meu Deus, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo de tudo que fiz que desagradou o Senhor, mas escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Deus, está escrito que com o coração se crê para a justiça, mas com os lábios se confessa para a salvação. Nós somos testemunha nessa noite. A tua igreja é testemunha. Eles confessaram ao Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida. Eu entrego nas tuas mãos, Espírito Santo, sobre a tua responsabilidade. Toma a tua igreja para instruir os teus filhos e guardar os teus filhos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?